Gostaríamos de agradecer a todos que estão conectados conosco essa noite. É uma alegria para nós ter você aqui conectado. E nos ajude aí. Se inscreva no canal, toque aí no sininho para que as lives que estiver sendo apresentadas aqui na Igreja Central de Mossoró chegue até você e você possa, junto conosco, adorar e engrandecer o nome do Senhor. Nós estamos com a igreja fechada, é bem verdade, e somente a equipe que está realizando essa programação, essa live, permanece aqui na igreja. Então nós estamos aqui para poder realizar aqui mais uma vez uma adoração ao Senhor. E gostaríamos de convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5. A pergunta que eu faço para você essa noite é: você tem algum sonho a realizar? Nesse momento, diante dessa situação que nós estamos vivendo, em meio à pandemia, em meio ao aumento de violência, você tem algum sonho a realizar? O que você faria para você realizar esse sonho que você tem? Será que é o momento de realizar o sonho? Partindo desse pressuposto, eu pergunto a você agora, qual é o sonho de Deus? Qual é o sonho de Deus? Todos nós, seres humanos, temos os nossos sonhos, nossos objetivos, buscamos algo para a nossa vida, mas quando se trata de Deus, surge uma pergunta: qual é o sonho de Deus? Essa noite eu gostaria de compartilhar com você um texto da Bíblia para que a gente possa buscar respostas para essa pergunta. Capítulo 6 do livro de Gênesis, a partir do versículo 5, mas antes disso, vamos fechar os nossos olhos e realizar uma oração. Senhor nosso Deus, Pai bondoso que está no céu, obrigado, Senhor, por estarmos aqui essa noite reunidos, ainda que distante um dos outros, Senhor, mas conectados em espírito, para junto podermos adorar o Teu nome, louvar o Teu nome e estudar a Tua palavra, Senhor. Sabemos que muitas pessoas nesse momento passam, Senhor Deus, pela perca de um ente querido. E nós queremos rogar essa noite que o Teu Santo Espírito conforte a cada uma dessas pessoas. Nós rogamos também que o Teu Santo Espírito venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa entender o melhor da Tua palavra, Senhor. E que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Fica conosco, fica com os nossos irmãos que estão em casa, nossos amigos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Capítulo 6 do livro de Gênesis, a partir do versículo 5, diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Os primeiros versos aqui, dos 5 ao 7, que nós lemos aqui, a Bíblia apresenta um momento difícil da sociedade daquela época de Moisés, aliás, de Noé. Noé estava aqui, era a 10ª geração a partir de Adão. E o contexto daquela época para a sociedade era um contexto onde as pessoas eram más, onde as pessoas eram corruptas, onde as pessoas eram violentas. Parece o contexto atual que nós vivemos hoje. Se nós formos analisar ou comparar, fazer um paralelo com esse versículo aqui,
com o livro de a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, nós vamos perceber que as coisas eram praticamente as mesmas. Os problemas que surgiram na sociedade ali de Noé eram os mesmos problemas que surgiram hoje. Egoísmo, adoração à imagem de esculturas, adoração a outros ídolos, desprezando Deus como o Criador do céu e da terra. A poligamia havia introduzido no ser humano, Deus havia feito ali Adão e Eva, um casal perfeito, para viver somente o homem e mulher, e a partir daqueles momentos ali da época de Noé, a poligamia também tomava conta daquela situação. Não era difícil imaginar que a prostituição também existisse. Mas o fato é que a violência havia aumentado e as pessoas tiravam a vida umas das outras. Ellen White, comentando esse texto aqui, ela diz que as pessoas naquela época, elas se apoderavam das propriedades das outras. Elas chegavam, matavam e se apoderavam das propriedades. A vida estava banalizada. A situação era completamente crítica. O ser humano havia perdido toda a sua moral. Deus agora olha para aquilo que Ele criou, e a palavra aqui é importante a gente dizer que não é o arrependimento no sentido de ter pegado o Deus de surpresa. O arrepender-se aqui de Deus é mais uma tristeza que Deus tinha para com o homem. Era um pesar de coração. E não arrependimento porque pegou Deus de surpresa com aquela situação. Deus se sente triste porque aquilo que Ele criou para ser perfeito, o inimigo havia colocado ali o pecado no mundo através de Adão e Eva. E a partir dali a raça humana vinha se deteriorando. E na época de Noé aqui estava no ápice dos pecados. As pessoas estavam completamente desorganizadas. As pessoas estavam completamente desafeiçoadas. As pessoas estavam completamente corruptas. E Deus agora resolve dar um fim àquela situação. Só que o sonho de Deus nunca foi fazer com que o ser humano não vivesse, pelo contrário. Deus sempre quis que o ser humano vivesse perfeito aqui na terra e da melhor forma possível. O problema é que o próprio ser humano tem saído de perto de Deus. O próprio ser humano tem se afastado de Deus. E cada vez mais que o ser humano se afasta de Deus, o pecado fortalece aquela carne. Quanto mais você se afasta de Deus, mais o pecado chega próximo de você. O interessante aqui agora é que Deus mesmo tomado essa posição, Deus agora vai chamar uma família, Deus agora vai fazer uma promessa para uma família, e é uma promessa de salvação. No versículo 8, a palavra de Deus diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Terceira característica, Noé andava com Deus. Você já imaginou agora, diante de toda essa situação, aonde todos os seres humanos seriam destruídos, aonde todos os seres humanos seriam apagados ali, mortos ali, por um dilúvio, Deus agora acha graça, Noé acha graça diante de Deus, e essa palavra graça aqui, ela tem o mesmo sentido no original do Novo Testamento, um favor imerecido que Noé estava recebendo. Noé não tinha condição, mesmo ele sendo um homem justo, íntegro, andando com Deus, Noé não tinha condição nenhuma de receber a salvação pelas suas obras. A salvação de Noé estava proposta aqui, único e exclusivamente pela graça de Deus.
Assim como a salvação ela é proposta para nós hoje pela graça de Deus, a salvação foi proposta para Noé também pela graça de Deus. É bem verdade que Noé era uma pessoa diferenciada no meio das outras. É bem verdade que em um contexto contaminado pelo pecado, Noé não se contaminou. É bem verdade que, embora houvesse corrupção em meio à sociedade, Noé continuava um homem íntegro. E a palavra íntegro aqui no original é completo. Completo. Noé tornava-se um homem pleno, completo. Vivendo em meio a uma sociedade corrupta. Isso quer dizer o seguinte, que mesmo nós vivemos uma sociedade como nós vivemos hoje, nós podemos viver ao lado de Deus. Mesmo diante de uma situação onde nós encontramos hoje corrupção, violência, roubo, assassinatos, nós podemos ainda andar ao lado de Deus. Só existem duas referências para pessoas que andavam ao lado de Deus. Uma era de Enoque e a outra era de Noé. Agora imagine um homem andando com Deus. Nós podemos andar com Deus. Ainda que não literalmente, nós podemos andar ao lado de Deus espiritualmente. Mesmo vivendo em um contexto como o nosso, pecaminoso também, onde as pessoas são mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus, nós não só podemos, mas nós precisamos andar ao lado de Deus. E quando eu falo andar ao lado de Deus, não é somente você. É você e sua família. A Bíblia diz aqui no versículo 10 que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem de Deus, um servo de Deus, um homem justo, íntegro, andava com Deus. A Bíblia faz questão de mencionar os filhos de Noé. Possivelmente eles aqui acompanhavam o pai, não nesse momento, que nesse momento aqui eles ainda não existiam. Quando Deus faz aliança com Noé, os filhos de Noé ainda nem haviam nascido. Quando Deus faz aliança com Noé, era uma aliança para o futuro. Mas é possível que mesmo dessa forma, aqueles meninos quando nasceu, tornaram-se rapazes, cresceram, vendo o pai sendo justo e íntegro. É possível que eles acompanhassem os passos do pai. Talvez não fosse a melhor família, a família perfeita, mas foi uma família que Deus se agradou. Foi uma família que Deus fez uma promessa para eles, e essa promessa está no versículo 18 do capítulo 6. Acompanhe comigo no versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. A promessa que Deus, ou a aliança de Deus aqui com Noé, era uma aliança que dizia respeito ao futuro. Os filhos de Noé ainda não haviam nascido. Noé tinha cerca de 480 anos nessa época. Os filhos deles começaram a nascer a partir de 500 anos que ele tinha de idade. Mas mesmo assim, Deus deu a promessa para toda a sua família. E não somente para a sua família, mas para as noras de Noé, que viria fazer parte também da família de Noé. Sabe qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus sempre foi salvar a família. O sonho de Deus não é salvar somente uma pessoa. Ele utiliza a pessoa como porta de entrada para o Evangelho, mas o sonho de Deus sempre foi salvar toda a sua casa, toda a sua família.
Esse é o sonho de Deus para a sua vida. Isso é o que Deus busca para a sua família. Nós encontramos a história de Zaqueu, aonde Zaqueu foi salvo, não somente ele, mas toda a sua casa. Nós encontramos a história do carcereiro, que também foi salvo, não somente ele, mas toda a sua família. O sonho de Deus sempre foi salvar a humanidade. O sonho de Deus sempre foi salvar a sua família. É isso que Deus quer para a sua vida. Mas é lógico, você como pai, você como mãe, precisa fazer a sua parte. Você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa mostrar os caminhos que eles devem seguir, você precisa fazer com que ele conheça não o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas você precisa fazer com que ele conheça o seu Deus, aquele que realiza milagre na sua vida. É esse Deus que eles precisam conhecer. E isto vem através de você. O sonho de Deus sempre foi salvar as famílias. O sonho de Deus sempre foi levar o maior número de pessoas para o céu. E nós estamos aqui, começaremos amanhã à noite um grande evangelismo aqui direto da igreja, para poder pregar o evangelho para aquelas famílias que estão sem esperança nesse tempo de angústia, para poder falar de Jesus para as famílias que estão necessitando, sabe? E eu convido a você a convidar os seus familiares para participar dessa programação amanhã à noite, para que o sonho de Deus seja realizado na sua família, para que o sonho de Deus seja atingir a sua família e prepará-la para levar para o céu. Esse é o plano de Deus. Esse é o sonho de Deus. No capítulo 7, versículo 1, Deus diz assim para Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Irmãos, nós não podemos. Nós estamos em meio a uma geração corrupta, nós estamos em meio a uma geração que não tem temor de Deus, não tem respeito de Deus. Nós não podemos caminhar junto com essa geração. Pelo contrário, nós devemos ir na contramão dessa geração. Nós devemos buscar caminhar com Deus. Devemos caminhar e ser justos diante de Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil aqui na terra. E se os pais e as mães não cuidarem dos seus filhos, eles podem ser desviados para o caminho do mal. Noé teve grande participação na salvação de sua família. É bem verdade que nem sempre vai ser possível o pai salvar o filho ou a mãe salvar o filho. É bem verdade que a salvação, quando eles crescem, é individual de cada um deles. Mas a nossa parte nós precisamos estar fazendo. A nossa parte precisa ser realizada na vida dessas pessoas. E muitas das vezes, juvenis, jovens, adolescentes e jovens, ainda não sabem distinguir o caminho que quer. E nós precisamos orientá-los. No livro de Hebreus, capítulo 11, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Diz assim, olha: pela fé, Noé,
divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, de sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé passou 120 anos construindo uma arca. Noé passou 120 anos pregando o evangelho para aquelas pessoas e possivelmente para a sua família também. Matusalém com os seus filhos ajudaram Noé a construir a arca. A cada martelada que era dada ali na arca, era um toque de pregação para aquelas pessoas. Perceba que a mensagem daquela época é a mesma mensagem de hoje. Só existe dois caminhos: a arca para a salvação ou ficar fora da arca para a perdição. Embora a igreja esteja fechada hoje fisicamente, mas ela continua aberta espiritualmente. A porta da graça do céu ainda não fechou. Deus ainda usa de misericórdia, de paciência, para que você entre dentro da arca. A pregação tem sido espalhada por todo o mundo e já faz muito tempo, continua sendo pregada. E a mesma mensagem: se você ficar fora da arca, você vai perecer. Deus quer salvar a sua família. O sonho de Deus é salvar a sua família. Para isso, Ele precisa que você seja um instrumento nas mãos dEle. Ele precisa que você seja o canal de bênção dEle aqui na terra para os seus filhos. Nós vamos agora ouvir um louvor especial. E ao ouvir esse louvor especial, eu convido a você a meditar na letra desse hino. Eu convido a você a se entregar a Deus como uma ferramenta nas mãos dEle para a salvação da sua família. A sua família não pode ficar de fora da arca. O sonho de Deus é salvar a sua família. Milhares de famílias, nesse momento, esperam uma palavra de conforto. Milhares de famílias, nesse momento, esperam a palavra de esperança. E nessa noite, Deus está convidando você a ser um canal de bênção para essas pessoas. Essa noite, Deus está convidando você a se entregar-se a Ele, colocar-se nas mãos dEle, para que Ele use você como um canal de bênção para a salvação de muitas famílias. Tem alguém aí que gostaria de dizer assim: Senhor, eu quero ser usado, eu quero me entregar nas mãos do Senhor para a salvação das famílias? Tem alguém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que eu quero fazer uma oração especial por você. Senhor nosso Deus, Pai bondoso que está no céu, nós te louvamos, Senhor Deus, porque a tua graça alcançou a cada um de nós. E a partir da tua graça, Senhor Deus, nós podemos obter a salvação em Cristo Jesus. E nós clamamos essa noite, Senhor, que o teu Santo Espírito repouse sobre cada um de nós. Que o teu Santo Espírito nos habilite e capacite a ser um mensageiro da tua palavra. A começarmos, Senhor Deus, buscando salvar os nossos familiares. A começarmos, Senhor Deus, buscando a salvação do nosso lar. E depois estendendo a salvação a outras famílias, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Derrama o teu Santo Espírito sobre a face dessa terra, dos corações daquelas pessoas que vão ouvir a tua palavra durante essa semana que vai entrar, que já entrou, já começou. Que o Senhor possa abrir os seus corações
para ouvir a tua mensagem de salvação. Que o sonho de Deus, que a salvação de muitas famílias possa ser realizadas para a honra e glória do teu nome, Senhor. Por favor, bom Deus, nos leve em paz para os nossos lares agora, a equipe que está realizando essa transmissão. Fica com cada um dos nossos amigos e irmãos que estão conectados essa noite. Que o Senhor deixe a paz, a alegria e a harmonia do Senhor Jesus. Nós pedimos, bom Deus, tudo isso no doce nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.